sobre a nova série, a série Adolescência. Já viram? Se não viram, corram para ver. É uma série também curtinha. Eu não gosto muito de séries longas, né? Uma série curtinha, acho que são 4 episódios. E é uma série que mexe muito com a gente, com quem tem adolescentes em casa, né? Tem filhos adolescentes ou que estão ali para entrar na adolescência. E com quem trabalha com adolescentes e dessa forma acaba sendo uma série muito importante nesse sentido, porque mostra o quanto que a gente está cego diante disso que a gente ainda acha que é adolescência. No meu livro, que está em atualização, espero que fique pronto agora ainda esse semestre, eu falo sobre não entender a adolescência como uma fase, porque a fase vai passar, né, de tal tempo a tal tempo, que a adolescência é uma posição subjetiva. Existem muito mais coisas dentro disso que a gente chama adolescência do que um momento cronológico de vida, e eu acho que a série ela aponta bastante para isso, para que visão que a gente tem para esse sujeito adolescente. O que é que a gente sabe sobre esse sujeito adolescente? Que tipo de relação que a gente tem com esse sujeito adolescente? Em geral, as pessoas vão buscar conhecimento sobre a adolescência a partir de uma autoridade, um médico, um psicólogo, um psicanalista, um professor, um educador, alguém que já conheceu muito, que já estudou muito, que sabe muito sobre a adolescência. Só que a gente esquece a parte mais importante, que é escutar o adolescente. Escutar aquilo que ele tem para dizer sobre os seus conflitos, sobre as suas dores, sobre as humilhações, as desconsiderações, as rejeições que ele sofre. Porque o adolescente sofre isso. Ele só não fala. E ele não fala em geral porque ele não tem com quem falar. Aliás, se o seu adolescente é muito quietinho, não conversa com ninguém, não tem muitos amigos, é bom você procurar uma ajuda para esse adolescente. E é claro que tem que sempre ser uma ajuda que ele se sinta à vontade, né? Não adianta simplesmente falar para o adolescente, você vai passar por esse terapeuta, por esse especialista e pronto, e acabou. A gente, adulto, a gente esquece que a gente viveu a adolescência, né? A gente precisaria parar um pouquinho para pensar como é que a gente viveu a nossa adolescência, como é que foi pra gente ser invalidado das nossas emoções, né? Porque de repente a gente chegou também para um adulto e o adulto disse: esquece, isso vai passar, isso é coisa de adolescente. E a gente acaba fazendo a mesma coisa com os nossos adolescentes, invalidando, não considerando aquilo que para ele é dor e é sofrimento. A gente vai colocando tudo meio que como uma bobeira, né? Olha, daqui a pouco passa, daqui a pouco, quando você começar a pagar boleto, isso passa. Mas a gente precisa lembrar que a dor que se vive, no momento em que se vive a dor, ela é única, ela é específica para aquela pessoa. Então, se o adolescente está em sofrimento, seja pelo motivo que for, é necessário que ele seja ouvido, é necessário que ele seja olhado, é necessário que ele seja validado. A gente não pode simplesmente deixar isso para que o tempo resolva. Por quê?
O adolescente atualmente é um adolescente que tem muito mais acesso a coisas ruins do que a gente tinha antigamente. Ele consegue acessar a tal da Dark Web e outras webs mais darks, que de repente a gente mesmo não sabe como fazer. E nisso ele acaba participando de grupos e tendo contato com discursos que são discursos violentos, destrutivos, misóginos, machistas também. Mas eu sempre gosto de lembrar que as meninas também estão nisso, então não são só homens fazendo discurso de ódio para meninos contra meninas. Existe também meninas malvadas, meninas que têm maldade, meninas que gostam de humilhar. Então, eles estão recheados deste conteúdo que é ruim. Por isso, é muito importante a gente monitorar. Não tenha medo de monitorar o teu filho, é o teu filho. Ele tem 14 anos, não importa. 13, 14, 15, 16 anos, não importa. Porque o que eles estão consumindo na internet é um conteúdo perigoso. Perigoso no sentido de violência, no sentido de agressão, perigoso no sentido de autodestruição. E não estou falando só de cortes. Mais perigoso também na questão sexual, que de repente eles não estão preparados para ver conteúdos pornográficos tão pesados e eles estão em contato com este conteúdo. A gente fica sabendo na clínica dessas coisas, porque é onde eles acabam se abrindo. Eles não se abrem para os pais. Em geral, os pais estão onde? Os pais estão trabalhando. Por isso que quando a gente pensa assim, como é que a gente chegou nesse ponto? O adolescente ali, trancado no seu quarto, mexendo no seu computador, os pais trabalhando, né, em casa ou fora de casa, mas os pais trabalhando quando o adolescente mora com, vamos pensar, pai e mãe, né, nessa família mais tradicional, mas onde não existe contato, onde não existe olhar. E quando eu digo olhar, é olhar, deixa eu olhar o meu filho. Um calor absurdo e aquele adolescente está de moletom o dia inteiro trancado dentro do quarto. Que horas que eu olhei o meu filho? É muito mais fácil pra gente ficar dando estereótipos pro adolescente, principalmente o tal do aborrecente, que nem é muito legal, né? Aborrecente. Apesar de que eu entendo, né? Estar sempre emburrado, estar sempre de cara fechada, mas é o bagunceiro, é o barulhento, é o chato. E a gente acaba dando esse estereótipo pro adolescente, como se fosse uma coisa natural, que na realidade a gente já normalizou, então a gente já naturalizou, mas a gente esquece de olhar para o adolescente, de conversar com o adolescente. Uma dica que eu dou sempre para os pais: assistam filmes com os seus filhos adolescentes, assistam séries daquelas que eles gostam e a partir daí converse com o seu filho adolescente. Tá assistindo uma série lá de algum tema que é importante para o adolescente, vai perguntar por que ele gosta, o que tem ali que é legal, como que é, o que tá acontecendo. É claro que no primeiro momento ele vai achar um saco você ficar perguntando as coisas para ele,
mas é uma forma de entrada para uma conversa. Não adianta simplesmente dar tudo para o filho, e a gente dá mesmo tudo para o filho, todas as condições, todas as possibilidades, todas as coisas, permite que o filho passeie, não quer que o filho perca nada. E quando ele entra dentro do carro, você pergunta, e aí, como é que foi? Ah, foi tudo bem. E você fica bravo porque ele não disse que ele é a pessoa mais feliz do mundo. A gente está exigindo uma felicidade absurda do adolescente sem a gente esperar que ele diga o que realmente ele sente da vida, ele sente das relações com os colegas, das relações com as paqueras, das relações com os pais, com os irmãos. Então, a gente vive, né? Parece que esse mecanismo de defesa de esqueci como é que foi minha adolescência e esquece que também teve sofrimento. A gente também teve os momentos em que a gente ficou no quarto quietinho, chorando, querendo conversar com alguém e não tendo ninguém para conversar. Hoje tá mais fácil, porque hoje os profissionais para isso são mais acessíveis do que antigamente. Antigamente tinha aquela coisa de que era só o maluquinho, né, que ia para um psi e um terapeuta, mas hoje em dia não. E a gente precisa lembrar que os pais têm menos tempo, sim. E aí a crítica que eu faço, né? A gente chega nesse ponto de muita rede social, muito acesso, muito conteúdo e nenhuma relação pessoal, inclusive dentro de casa, porque os pais não têm tempo, os pais estão trabalhando, os pais precisam pagar os boletos, os pais precisam dar uma vida maravilhosa para esse filho ser feliz. E no fundo, esse filho adolescente, ele está se sentindo rejeitado, ele está se sentindo desconsiderado, ele está passando por humilhação em função de cyberbullying ou em função de bullying na escola, e a gente não sabe. A série traz pra gente certos conceitos que, se a gente nunca ouviu falar, então se você nunca ouviu falar, dá uma parada agora e pesquisa. O incel, o red pill, o 80-20, né, a teoria 80-20, a questão dos emojis, né, a significação de cores, do tipo de emoji, e daí para mais, porque sempre tem alguma coisa nova que a gente acaba aprendendo com os adolescentes. Então, se a gente não entrar no mundo do adolescente para entender que mundo é esse que o meu filho de repente está vivendo, eu posso perder o meu filho. Eu posso perder o meu filho em função de uma autodestruição, ou eu posso perder o meu filho porque ele vai acabar tendo uma atitude que detona a vida dele, e detona a vida dele enquanto sujeito. Porque naquela série, não pensem que ok, o menino assumiu aquilo que ele fez e tudo bem, ele vai pagar por isso e depois passou. Como de repente aqui no Brasil, né, seria mais simples, porque pela idade dele nem preso seria, se fosse preso ia ficar ali 2, 3 anos e depois volta e vida que segue. E vida que segue. Então a gente precisa entender a adolescência como
uma outra subjetividade e não como uma fase que simplesmente vai passar. Porque aquilo que está acontecendo na adolescência, neste momento, o sofrimento, o conflito, as sensações de rejeição, as vontades de destruição, o ódio que o adolescente sente, isso pode ser refletido em determinadas atitudes que vão marcar o adolescente para o resto da sua vida. Não vão marcar uma fase que depois vai ser apagada, que depois a gente vai esquecer. A gente, adulto, é que esquece os sofrimentos que a gente teve, mas a gente esquece porque muito provavelmente ou você não passou por nada extremamente grave, nenhum tipo de humilhação que realmente te colocasse abaixo de zero, ou você não fez. Porque há um outro ponto muito importante quando a gente fala da adolescência, que não é só falar da vítima, não é só falar daquele que sofre o bullying, daquele que sofre a gozação, mas e se for o seu filho, aquele que faz o bullying? Aquele que humilha, aquele que gosta de ver o outro rejeitado, aquele que faz questão de ver a criança ou o adolescente jogado de lado, atacado por todos os outros. E se for o seu filho esse incentivador? E se for o seu filho aquele que incentiva a violência, a destruição, que incentiva a autodestruição do outro, que incentiva e arquiteta e manipula alguma coisa que seja estrondosa para que todos saibam que ali há um adolescente. Então, como eu disse, existem discursos de ódio voltado para as mulheres que acabam sendo muito apontados na série, mas existem discursos de ódio de meninas contra outras meninas e contra os meninos. As meninas não são santinhas, as meninas também podem ser maldosas e muito maldosas. Até porque a mulher, ela acaba tendo uma facilidade de sedução e manipulação e argumentação, então ela leva todo mundo junto com ela. Então é uma série muito importante para quem trabalha com adolescente, para quem vive com adolescente, para a gente pensar a adolescência atualmente, uma adolescência que, diferentemente da nossa adolescência, é uma adolescência recheada de conteúdos perigosos, que são externos, mas que atacam subjetivamente, atacam o sujeito no seu âmago, no seu ser. E que muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional. Ou porque você, pai, você, mãe, não tem tempo, ou porque você não sabe como fazer, ou porque o seu filho já se distanciou demais, ou porque teu filho está ali trancado no quarto e não te fala nem bom dia, nem boa tarde, ainda briga com você quando você fala alguma coisa com ele. O filho não quer saber de você, ele não quer sair com você, ele não quer visitar a avó, ele não quer fazer nada com você. E qualquer coisa que você queira fazer com ele, para ele é sempre um horror, para ele é sempre uma dor. Se está acontecendo isso, se está existindo essa distância gigantesca entre você e o seu filho, o filho é o seu filho,
Não poderia existir essa distância. Se está existindo essa distância, então procure uma ajuda profissional. E procure uma ajuda profissional num sentido mais terapêutico. E por que eu falo num sentido mais terapêutico? Porque ele precisa falar, ele precisa colocar para fora, ele precisa expressar aquilo que dói, aquilo que o faz sofrer, aquilo que o faz se sentir humilhado. Não adianta levar o filho num psiquiatra para tomar um remedinho e ser feliz, porque isso não vai fazer o seu filho ser feliz. Ah, meu filho tá muito fechado dentro do quarto, então eu vou levar no psiquiatra para ele tomar alguma coisa porque eu acho que ele tá em depressão. Não, às vezes ele só precisa se expressar, ele só precisa falar, ele precisa desse momento em que ele joga para fora a sua dor, o seu sofrimento, o seu conflito. Então, a gente não quer ser considerado uma péssima mãe, nem um péssimo pai. A gente não quer acreditar que o erro está sendo nosso, mas no fundo a gente está errando quando a gente não olha para os nossos filhos na necessidade deles de repente conversar com alguém, ou quando a gente acha que a gente pode resolver sozinho. Ah, não, olha, como eu já passei por isso, vai ser tranquilo, não, vem cá, vem comigo, vamos num barzinho, vamos tomar um negocinho, porque eu já vi pai fazendo isso, tá? Com um filho de 15, 16 anos. Então vamos tomar um negócio, a gente conversa, vamos bater um papo, vamos virar amigo. Não, a gente não vai virar adolescente de novo. A gente precisa estar na posição de pai e de mãe, estando juntos ou estando separados, mas todos com a sua responsabilidade em dia. Todos com a sua responsabilidade de fazer o melhor para o filho, porque esse filho um dia foi escolha de vocês. Ninguém obrigou vocês a terem um filho. Então, foi uma escolha, consciente ou inconsciente, não importa. E vocês vão ter que dar conta. Dar conta sozinho? Não. Dá conta com uma ajuda profissional. A gente não consegue simplesmente dizer para o filho, olha, vai dar tudo certo, viu? Isso vai passar. Sabe por quê? Porque enquanto ele está vivendo o que ele está vivendo, não passa. Aquela dor fica. Aquela dor está ali, o sofrimento está ali, a humilhação é todo dia. Não adianta dizer para o adolescente que isto vai passar. E talvez ele construa na cabeça dele que só vai passar quando ele tiver uma atitude mais agressiva, uma atitude onde as pessoas olham que ele tem coragem, que ele é forte. E aí pode ser uma atitude extremamente destrutiva. Outra questão, não basta a gente dizer, apontar nesta série que o adolescente é simplesmente um psicopata, que é o que adoram dizer, mas é um psicopata. Não, não vamos dizer isso. E sabe por que não vamos dizer isso? Porque a gente precisa entender que todos os adolescentes, nesse normal de ser adolescente, neste comum de ser adolescente, nesse estado de ser adolescente, podem estar passando por certos sofrimentos que façam com que ele tenha uma atitude destrutiva, ilegal, ilícita e sem volta, porque matar uma outra pessoa é muito diferente de, sei lá, quebrar os vidros da escola.
Então, jogar para a psicopatia é muito fácil. Porque quando a gente joga para a psicopatia, a gente olha o nosso adolescente e fala, não, mas o meu não, ele é só quietão, mas ele tá sofrendo lá dentro e isso pode emergir de uma forma bastante violenta. Então assistam a série, pode assistir a série com os filhos, né, com os filhos adolescentes, depende da maturidade do teu filho, né, a série é para 12 anos, se eu não me engano, então, mas meu filho tem 11 anos, tem 10 anos, mas é muito maduro. Talvez seja mais interessante você assistir primeiro e depois assistir a série com ele. E, novamente, use a série para conversar, para extrair daí algum tipo de relação com esse filho. De repente, se vocês estão muito distantes enquanto pais e filhos, a série pode ajudar, porque os pais do menino eram pessoas maravilhosas, não eram pais ruins, não eram pais que eram agressivos, que brigavam, que deixavam de castigo. É uma série dolorida porque mostra uma família muito comum, é muito comum. É aquela família estabilizadinha, né? Até muito conservadorazinha, né? Papai, mamãe, né? Trabalham, tem o filho, uma carinha de bonzinho, a filha também, mas assim, todo mundo muito bonzinho, tudo parecendo muito equilibrado, até que alguma coisa ali emerge. Até que um ato é colocado em prática. E quando este ato entra em prática, quando este ato acontece, é aí que a gente vai ver que as coisas não estavam tão bonitinhas assim. Que aquele menino estava sofrendo sem que ninguém estivesse percebendo o sofrimento dele, sem que ninguém estivesse olhando para ele. Ele era quieto, o bonzinho quieto que vai para a escola, estuda, volta da escola, mas que vinha sofrendo muitas humilhações. Pelo menos é isso que a série mostra pra gente. E ao não suportar essa humilhação, ele atua de uma forma extremamente agressiva. Então, vamos tirar o conceito psicopata, porque pode acontecer com qualquer adolescente comum que a gente encontra por aí.